vai escutar durante esse programa. Vamos lá. A área técnica do TSE manifestou-se contra a reintrodução do voto impresso nas eleições de outubro em apoio à ação de inconstitucionalidade ajuizada no STF pela PGR. A chefe da assessoria jurídica do TSE, Lilian de Moura Andrade, e o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Giuseppe Janino, afirmaram que a regra da nova lei, aspas, caracteriza inegável retrocesso no processo de apuração das eleições, capaz de restabelecer episódios que contaminaram as eleições brasileiras até a introdução da urna eletrônica, fecho aspas. Andrade e Janino acrescentam que a volta do voto impresso traduz potencial violação ao princípio da eficiência da administração, e aí citam o artigo 37 da Constituição, além de colocar em risco o segredo do voto, artigo 14 da Constituição, sem aparente utilidade concreta para a segurança, transparência e normalidade das eleições. Ontem, especialistas ouvidos pela CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, na verdade, que realizou uma audiência pública, avaliaram que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem demonstrado má vontade e falta de interesse para implantar o sistema de impressão de votos na urna eletrônica. A lei que obriga a impressão do voto foi aprovada em 2015 e, desde então, segundo os participantes da audiência, o TSE pouco fez para viabilizar o sistema. Agora, a poucos meses das eleições, a Corte alega falta de recursos diante do alto custo da medida. A gente tem comentado muito isso aqui. Nas redes sociais viralizou o discurso do procurador do Mato Grosso do Sul, Felipe Jimenez. Reginaldo, tá no ponto? Então vamos ouvir. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina, porque nós, cidadãos, não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. Tá aí o discurso contundente do procurador Felipe Jimenez. Augusto Nunes, a gente comentou várias vezes aqui que o Gilmar Mendes não queria implementar o voto, as impressoras, né, para ter a impressão dos votos, alegando que era muito caro, mais de 2 bilhões de reais. A equipe do jurista Modesto Carvalhosa fez vários questionamentos ao TSE, dizendo que as impressoras custavam muito mais barato do que essa estimativa feita pelo Gilmar. E tá aí o procurador dando esse discurso de que o voto é secreto, mas a contagem, a apuração deve ser pública. Essa frase é muito forte. Muito forte. Muito boa. Exato. Muito boa, muito bem definido o negócio. Pô, o voto continua secreto. Não tem esse negócio, não. Agora vai surgir a fraude com a possibilidade de se contar o voto, conferir a contagem. Eu acho que o Gilmar Mendes, sobretudo, e outros que passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles estão criando dificuldades. Olha, só aumenta a minha suspeita. Eu não tenho nenhuma inclinação para a teoria da conspiratória, né? Teoria conspiratória, mas está estranho isso aí. Por que eles não querem dar a nós a possibilidade de recontagem quando necessário? Qual é o problema? Qual é o problema, José Maria Trindade? Ele está defendendo aí que a apuração seja pública. Você disse aqui que você acompanhou. Quem é que pode acompanhar a apuração, Zé? E o quanto ela realmente é visível ali a olho nu? Olha, Felipe e Augusto, essa desconfiança da máquina de votar, da urna eletrônica, ela não é recente, né? Não. Sempre existiu. E eu conheço casos assim meio estranhos assim, de prefeituras do interior que de repente falaram, cadê os votos? Mas também existiram ações assim durante o voto impresso. Veja bem, Felipe, como é que é o processo? As urnas eletrônicas, elas não
elas não são ligadas a nada. Em nenhum momento ela é ligada a nenhum terminal, a nada. Então é por isso que garante de que ela não, durante o processo, possa ser enxertado dados nela. Os partidos políticos, eles acompanham todo o processo com seus técnicos. Todos os partidos políticos têm licença para isso, há auditoria e durante todo o processo é acompanhado e todas as urnas são colocadas, quando acontece a distribuição, todas as urnas são colocadas no galpão e ali os partidos impugnam várias urnas aleatoriamente por amostragem e as urnas são desmontadas, conferidas por técnicos e nunca na história do TSE houve qualquer possibilidade, houve qualquer sinal de que as urnas estariam indo para o local de votação de forma enxertada, como se diz aqui. Agora, no final, se a urna for desmontada, ou qualquer tentativa, ela simplesmente zera. E no início da votação se imprime a 0ª, é uma comprovação de que não tem nada na memória. No final, eu recebi muitos e-mails aí de funcionários da Justiça Eleitoral indicando que é verdade. No final, cada sessão eleitoral, ou seja, cada urna, ela imprime o resultado daquela sessão e esse resultado é pregado na porta. Então, qualquer partido com o mínimo de estrutura pode acompanhar em cada sessão, através de fotografia, o resultado de cada sessão. Só que eu tenho isso aí eu acompanhei, fui no TSE, o TSE abre, houve um teste, inclusive, para hackers, e o máximo que se conseguiu foi definir a ordem de votação, até hoje, o máximo que se conseguiram, nem identificar a votação. Só que é o seguinte, isso até agora, daqui para frente não sei. Todos os dias alguém quer dominar essa máquina, alguém quer usar essa urna eletrônica. Daí a necessidade mesmo de desconfiança e de acompanhamento. Uma coisa que eu acho, por exemplo, esse Giuseppe Janino, ele já está há muito tempo nesse cargo de diretor técnico do TSE, e eu acho isso também muito suspeito. Por outro lado, essa história da impressão, pelo menos por amostragem, é altamente eficaz, até para espantar de vez esse tipo de desconfiança, né? As pessoas têm direito de desconfiar. Pois é, a área técnica do TSE naturalmente está adotando o discurso do Gilmar Mendes, né, Augusto Nunes? Claro. Está defendendo ali o corporativismo da corte. Claro, essa urna eletrônica é adotada no Brasil e onde mais, né? Parece que são 2, 3 países. Eu nem me lembro agora. Você sabe, né? Vários países. Sim, não, são 3 países, nos Estados Unidos em alguns lugares, porque lá existe uma liberdade de cada condado, de cada município, votar como quiser. Até por aclamação, se for o caso, né? Então, alguns sim. O que eu acho estranho é o seguinte, se ela permite uma apuração rápida, veloz, e se ela é tudo o que o pessoal da Justiça Eleitoral diz, por que os outros países não adotaram? Pois é. Por quê? Tem até um professor aqui de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, a UNB, aquela mesma universidade que dá o curso do golpe de 2016, mas tem gente boa lá também, como esse Pedro Dourado de Resende. Vamos registrar aqui. Na audiência pública lá do Senado ontem, o site do Senado aqui está mostrando uma declaração dele. Ele diz: dizer que seriam necessários 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso é um reflexo da má vontade do tribunal, que encontrou forma de inviabilizar o cumprimento da lei, alegando falta de orçamento. E para ele não custaria tanto dar ao eleitor a garantia da lisura do processo. Claro. É isso que os eleitores estão buscando e é isso que foi muito bem representado ali no discurso contundente do procurador Felipe Gimenez, que está viralizando nas redes sociais, no Facebook, cada um compartilha lá, tem mais de 100 mil visualizações, porque o povo realmente tem uma desconfiança. Porque não é muito claro como acontece essa apuração e não há a liberdade de recontagem de votos. E veja bem, Felipe, é bom, vamos aperfeiçoar o sistema. Não seja bom, vamos aperfeiçoar. Por que não? Agora vem esse tipo de obstáculos que eles se colocam, esses funcionários, diretores
de órgãos ligados à justiça eleitoral. Nenhuma desculpa deles me pareceu convincente. Exatamente. A desculpa financeira não é convincente, ela foi confrontada com fatos, com orçamentos feitos ali pela equipe do jurista e por esse pessoal que participou da audiência pública ontem, então é melhor encontrar alegações melhores, porque senão dá mais desconfiança ainda. Gera mais desconfiança ainda. Felipe, a última cartada lá do TSE será ir ao Supremo contra essa possibilidade de impressão. Exato.